Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Hoje nós vamos trazer um artigo um pouco extenso, né? Nós já estamos acostumados ao estudar a Lei Complementar 75 de 93, nos deparamos com várias oportunidades de competências, né? E nas competências não temos como fugir dessas competências. A forma inteligente que nós temos ao estudá-las é tentar comparar órgão por órgão. E vocês vão perceber que as competências do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, ela se equivale muitas vezes às competências de outros conselhos superiores no âmbito do Ministério Público. Não é? Então, essa equiparação, a forma inteligente de estudar, facilita para a gente gravar essas competências. Não é? Claro que eu vou assinalar para vocês aqui aquelas competências principais que deverão ser estudadas, mas de fato não tem como a gente fugir. E assim, o que facilita a nossa vida é que no curso de 160 questões comentadas inéditas da legislação específica para o MPU, a gente trabalha muitas competências, nossa equipe ela assinala ali para vocês aquelas competências mais relevantes. Então, dá uma olhadinha lá no site, veja como que é a aula inaugural, tenho certeza que você vai gostar. Então vamos às competências do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. A do inciso 1, ela prevê o seguinte: exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do Trabalho, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar a. O regimento interno, o regimento do Colégio de Procuradores do Trabalho, o da própria Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira, as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público do Trabalho, os critérios para distribuição de procedimentos, os critérios para promoção por merecimento na carreira e também o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. Nesse inciso 1, eu faço um adendo aqui para que vocês assinalem a linha B do inciso 1 e também a linha A. Então, eu considero dentro desse inciso 1, dentre essas alíneas A a F, a linha A e B como mais relevantes para os nossos estudos. No estudo mais focado, mais direcionado, né, nós temos que nos ater a essas duas atribuições. 2. Indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Extremamente fundamental que você saiba disso. Então, quem integra a Câmara de Coordenação e Revisão, esses integrantes, eles são indicados pelo próprio Conselho Superior. Propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, faça um asterisco aqui também. 4. Destituir por iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho pelo voto de 2/3 dos seus membros, antes do término do mandato, o corregedor-geral. Vamos colocar até de outra cor aqui com marca-texto. Essa destituição ela é importante. Então, olha, para destituir antes de terminado o mandato do corregedor-geral, essa destituição ela vai ocorrer por iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho e também pelo voto de 2/3 dos seus membros. Membros de onde? Do Conselho Superior. 5. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Elaboração de lista tríplice para promover por merecimento. 6. Elaborar a lista tríplice para corregedor geral do Ministério Público do Trabalho. Vamos marcar como importante também. Aprovar a lista de antiguidade do Ministério Público do Trabalho e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Indicar o membro do Ministério Público do Trabalho para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2, a linha D da Constituição. Peguem a Constituição de vocês, vamos lá para o artigo 93, inciso 2, a linha D. Olha, promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. A linha D.
Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 dos seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurado também a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Tá? Então, conforme prevê a Constituição Federal, para a promoção por antiguidade, também é responsabilidade desse Conselho Superior indicar o membro. 9. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público do Trabalho para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista e integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. 10. Opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público do Trabalho. 11. Autorizar a designação em caráter excepcional de membros do Ministério Público para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes, marquem aqui também como importante, determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. 13. Determinar a instauração de processos administrativos, determinar o afastamento do exercício de suas funções de membro do Ministério Público do Trabalho, indiciado ou acusado em processo disciplinar e também o seu retorno. 15. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público do Trabalho. 16. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público do Trabalho, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República para ser efetivada sua exoneração. Então, olha, cumpriu estágio probatório, cópia de decisão ao PGR e, quando for o caso, efetivar a exoneração. 17. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público do Trabalho por motivo de interesse público. Assinala essa daqui. 18. Autorizar pela maioria absoluta dos seus membros que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício. Isso aqui para mim é fundamental. Vou até colocar também de marca-texto, porque temos aqui a autorização. Tudo isso que tem coro, a gente tem que gravar, né? Perda de cargo, então, maioria absoluta, perda de cargo, membro vitalício do Ministério Público do Trabalho. 19. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. E 20. Aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos de carreira e dos ofícios. 21. Deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar membros da comissão de concurso, opinar sobre a homologação dos resultados. 22. Aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União. E 23. Exercer outras funções atribuídas em lei. Então, não, tem um caráter aqui meramente exemplificativo, não é? E para a gente fechar, o parágrafo 1º do artigo 98 diz o seguinte: aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral pertinentes aos impedimentos de suspeição. Então, as regras de processo civil conferidas para os caráteres de impedimento e suspeição se aplicam também aos membros do aplica-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior. O mais importante desse 98, que o examinador pode tentar dificultar as nossas vidas, é o parágrafo 2º, né? Então, ele diz que as deliberações relativas aos incisos 1, a linha A e E, 11, 13, 14, 15 e 17, somente poderão ser tomadas com o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. São matérias específicas, especiais, que exigem um quórum especial para ser tomadas as decisões. Então, nós temos aqui quais matérias? Inciso 1, alíneas A e E, 11, 13, 15, 14 e 17. Atenção especial para esse parágrafo 2º. Tudo bem? Desta maneira, a gente fecha o artigo 98. Nos encontraremos no próximo vídeo, dando continuidade nos estudos da lei complementar. Temos ainda muito caminho pela frente até a gente encerrar essa legislação. Até mais!